Eu sou médica hematologista, sou tutora aqui da Unicristos, e hoje a gente vai conversar sobre leucemia mieloide crônica, tá bom? Essa é pelo que eu vi lá no bloco de aula de vocês, é a primeira aula de neoplasias oncohematológicas que vocês estão estudando, né? Então, eu vou fazer uma introdução, depois a gente entra no assunto propriamente dito. Vocês podem fazer perguntas no chat a qualquer tempo. Se quiserem falar alguma coisa, também eu estou à disposição. E a gente vai tocando a aula e vendo como ela flui, tá bom? A bibliografia, tá, gente? A minha sugestão é do Tratado de Hematologia, do professor Zago, capítulo 44, e não posso deixar de frisar que é muito importante assistir a aula, prestar atenção às coisas que eu vou falar, e os slides vão ficar disponíveis naturalmente. Então, como eu falei no começo, essa é a primeira aula de neoplasias hematológicas que vocês estão assistindo. Então, vou frisar aqui que as neoplasias hematológicas, as neoplasias dos tecidos linfohematopoéticos, elas se dividem em leucemias agudas, que vocês vão ter uma aula, inclusive sou eu que vou ministrar, as doenças mieloproliferativas crônicas, doenças linfoproliferativas crônicas, os linfomas, que podem ser de células T e B, vocês também vão ter aulas específicas, mieloma múltiplo e discrasia de plasmócitos. A leucemia mieloide crônica, que é o tema da nossa aula, está aqui dentro das doenças mieloproliferativas crônicas. Ok? Bom, a gente pode definir câncer, né, como uma regulação anormal do crescimento, da proliferação e da diferenciação celular. A normalidade que caracteriza um tumor, na verdade, é o quê? Você tem todo o ciclo celular, o ciclo celular ele tem várias proteínas reguladoras. E quando você tem anormalidades genéticas, mutações em genes que estão envolvidos na codificação dessas proteínas reguladoras do ciclo celular, você pode ter desregulação do ciclo celular. E aí vai ter um crescimento, uma proliferação e uma diferenciação anormal, tá? Essas mutações, elas podem resultar de danos do DNA. Na verdade, a maioria das vezes, elas resultam de danos do DNA. E esses danos do DNA podem ser de diversas naturezas. Pode haver falha nos mecanismos de vigilância do genoma, por exemplo. Então, aqui tem uma célula, um ciclo celular. Então, você tem a célula G0, no estado quiescente, né, que está parada, ela não está se replicando, e por ação de fatores de crescimento, mitógenos, e na presença de nutrientes, ela entra no ciclo celular para replicação. E passa subsequentemente pelas fases, né, G1, S, G2, M, que não é o tema da nossa aula, mas aqui vocês veem que ao longo do ciclo celular, você tem esses asteriscos aqui. Então, você tem, esses asteriscos são espécies de checkpoints, são como se fossem controles de qualidade. Nesses pontos aqui do ciclo celular, existem mecanismos que se certificam de tudo que foi feito até aqui, no processo de replicação celular, está andando conforme deve andar. E caso isso não esteja acontecendo, a célula entra, por exemplo, em apoptose, que é a morte celular programada, tá? Então, essa célula, lembrando que ela pode sair também desse ciclo celular, né, e voltar ao estado quiescente, sem replicação, também por ação de fatores estimuladores, inibidores, no caso, né, e agentes antimitogênicos. Então, você tem no ciclo celular barreiras fisiológicas
para impedir a sobrevivência de fenótipos anômalos. Então, se você tem uma lesão do DNA, que é uma lesão que vai envolver a codificação de proteínas críticas no ciclo celular, e se isso pode gerar uma célula de fenótipo anômalo, você tem mecanismos de controle de qualidade, tanto interno quanto externo, que a gente chama de checkpoints. E todas essas proteínas, naturalmente, são codificadas por genes. E todos esses genes, desde os envolvidos na regulação do ciclo celular, os genes que controlam o tempo de vida celular, genes que controlam a apoptose, ou mesmo os mecanismos de reparo do DNA, eles podem ser alvo de mutações e levarem a um fenótipo tumoral. Nas neoplasias hematológicas, que são as doenças oncológicas dos tecidos hematopoéticos e linfóides, você tem mutações nessas células de hematopoése e células do tecido linfóide, e essas mutações vão levar a uma diferenciação celular normal. E essas células mutadas, elas vão ter vantagem proliferativa com relação às outras células, e elas vão se proliferar, e dependendo da patologia, elas também podem sofrer bloqueio da maturação. Uma coisa importante frisar é que essas mutações, elas podem acometer setores específicos da hematopoiese. Vocês já viram que a hematopoiese, ela é parte de uma célula-tronco, né, multipotente, pluripotencial, stem cell, e ela vai se setorizando, se comissionando. Então, essas mutações, dependendo de em que fase da hematopoiese ela aconteça, ela pode acometer setores específicos da hematopoiese, pode ocorrer em diversos momentos ao longo do desenvolvimento. E dependendo desse momento e do setor que ela acomete, vai levar a síndromes clínicas distintas. Então, por exemplo, eu posso ter leucemia mieloide aguda quando eu tenho lesões que envolvem precursores comissionados para a linhagem mieloide, e linfóide quando envolve precursores comissionados para a linhagem linfóide. Dentro do grupo linfóide, eu posso ter uma leucemia linfóide aguda ou uma leucemia linfóide crônica, porque na aguda eu tenho uma lesão em células linfóides precursoras, enquanto na crônica eu tenho lesões em fases do crescimento onde essas células já estão maduras. Então, vocês vão ter várias aulas envolvendo as neoplasias do tecido linfo-hematopoético, mas isso é uma noção geral de oncogênese em hematologia. Aqui só lembrando, né, o que eu falei da hematopoiese, vocês já tiveram aula disso, uma célula-tronco pluripotente, que se comissiona em setor mieloide e linfóide. Linfóide dá origem exclusivamente aos linfócitos, TOB, e a mieloide vai se comissionar para a série vermelha, para a série plaquetária, para a série granulocítica e para a célula monocitária. Tá? Então, eu posso ter lesões em setores já comissionados e vão causar doenças específicas com síndromes clínicas específicas. Então, a LMC, ela é uma doença mieloproliferativa crônica, tá? Então, ela é uma doença oncohematológica lá do grupo das doenças mieloproliferativas crônicas. Vocês vão ter aulas de doenças mieloproliferativas crônicas. A leucemia mieloide crônica, ela tem características específicas que requerem um conhecimento mais detalhado dela. Então, as doenças mieloproliferativas crônicas, o grupo mais comum, é composto por leucemia mieloide crônica, policitemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose. Vocês estão vendo que policitemia vera prolifera a grosso modo, tá, gente? Falando de uma maneira bem didática, mais os precursores envolvidos na eritropoese. Na trombocitemia essencial, se proliferam mais os envolvidos na produção de plaquetas, trombócitos, os megacariócitos. Na mielofibrose, você tem uma doença que acomete mais o tecido, as células não hematopoéticas da medula, os fibroblastos, as células de suporte. E na leucemia mieloide crônica, você tem um acometimento prioritário do setor granulocítico. Tá? Esses quadros clínicos se superpõem. Então, a LMC tem um pouco de fibrose, você pode ter excesso de hemácias na LMC, você pode ter excesso de plaquetas na LMC, então o diagnóstico se superpõe.
mais didaticamente a isso. Existem outras doenças mieloproliferativas crônicas dentro da classificação OMS das doenças hematológicas, aqui estão citadas, vocês não precisam se ater, vocês não vão estudá-las, eu estou citando aqui porque eu não posso reduzir as doenças mieloproliferativas a essas mais comuns e as mais comumente estudadas. Então, a leucemia mieloide crônica. Tudo bem até aqui? Bom, a leucemia mieloide crônica é uma neoplasia da célula progenitora hematopoética que se caracteriza pela presença do cromossomo Filadélfia, produto da translocação 922. Então, isso aqui é uma coisa que vocês não podem esquecer, nem agora, para a disciplina de hemato, nem nunca. Então, a leucemia mieloide crônica foi a primeira doença que foi consistentemente associada a uma mutação, a doença oncológica, né? Então, na década de 60, descobriram o cromossomo Filadélfia e descobriram que ele estava relacionado à patogênese da leucemia mieloide crônica. Então, identificaram o mecanismo fisiopatogênico e de lá para cá, cada vez mais a gente conhece melhor, né, como se desenvolve a LMC, e isso possibilitou grandes avanços no tratamento, como a gente vai comentar daqui a pouco. E, André, qual a importância do cromossomo Filadélfia, da translocação 922? Bom, essa translocação ela vai gerar um gene de fusão, que chama-se BCR-ABL. E esse gene de fusão, ele está envolvido na codificação de proteínas críticas para o ciclo celular e vai interferir nos mecanismos de proliferação e diferenciação celular. Então, vejam aqui o cromossomo 9 e o cromossomo 22. Então, você tem no cromossomo 9, braço longo, os dois braços longos, é uma translocação recíproca, então vai material de um para o outro, do outro para um. Sai do cromossomo 9 um fragmento do oncogene chamado ABL, e do cromossomo 22, e ele vai ficar numa região do braço longo do cromossomo 22, chamado de BCR, tá? Então, o resultado é o cromossomo 9 aqui, com esse material genético adicional, e o cromossomo 22 aqui, com o material do 9. Aqui, nessa região, é que se situa o gene quimérico, né, o gene de fusão BCR-ABL. E esse gene, ele vai codificar uma proteína anômala, que não existe normalmente, que é uma proteína quimérica, e essa proteína, ela está envolvida nas anormalidades da proliferação e diferenciação celular. Então, está aqui em texto que eu expliquei, tá? Uma translocação recíproca entre os braços longos dos dois cromossomos, onde um fragmento aqui do gene oncogene ABL vai para o cromossomo 22, gerando o gene de fusão, que por sua vez codifica a proteína de fusão, a proteína quimérica. Essa proteína quimérica, ela acomoda aqui uma molécula de ATP no sítio específico dela. E ela permite a fosforilação de tirosinas, que é esse vermelhinho aqui, de vários substratos celulares, pela transferência de uma molécula de fosfato. E aí ele fosforila essas tirosinas e promove a ativação dessas proteínas. Então, essa proteína anormal quimérica, codificada pelo BCR-ABL, ela tem atividade tirosina quinase. O que é a tirosina quinase? São enzimas que catalisam a fosforilação de substratos celulares, de proteínas, como transferindo moléculas de ATP, e vai desencadear uma série de estímulos intra- e extracelulares que estão relacionados ao controle da regulação e proliferação celular. Aqui alguém está perguntando se só existe cromossomo Filadélfia, se na LMC só existe o cromossomo Filadélfia, ou se tem LMC Filadélfia negativo. Daniela, eu vou já explicar isso aqui direitinho, tá bom? É uma boa pergunta, eu tenho um slide dedicado a isso. Bom, aí qual é o resultado? Eu tenho um aumento da proliferação e da diferenciação celular,
eu tenho redução da apoptose. Então, essa célula não morre como deveria, lembrando que as células têm, como todos os organismos vivos, um ciclo de vida, que inclui a sua morte, né, o fim da sua vida. Desregulação da citoadesão celular. A citoadesão celular, gente, é muito importante, porque as células, elas têm moléculas de adesão aos ambientes onde elas se encontram, que determinam os homes dela. Isso é verdade para todas as células. Provocam a normalidade da angiogênese, lembrando que um dos mecanismos, eu acho que vocês não viram nada ainda de oncogênese, mas os tumores, eles tratam de criar uma rede vascular própria, né, um dos mecanismos de desenvolvimento de tumores, e, por fim, o aumento da instabilidade genética, que já sinaliza aqui com uma parte da resposta para a pergunta da Daniele, que o próprio cromossomo Filadélfia, ele aumenta a estabilidade genética da célula e deixa a célula vulnerável, né, a outras lesões do DNA, a mutações adicionais. Bom, então, o cromossomo Filadélfia, ele está presente em 95% das leucemias mieloides crônicas, se eu utilizar a citogenética clássica como método diagnóstico. E quase 100% quando eu utilizo técnicas de biologia molecular, que é o RT-PCR ou FISH. A pessoa fica com excesso dessas células, Michel. Então, eu vou parar aqui para responder a pergunta do Michel, que é importante. Eu, Andréa, todos nós temos um ciclo das células granulocíticas, para citar como exemplo. Então, os meus granulócitos vão maturar de forma unidirecional. Eu vou já mostrar um slide, até chegar aos meus segmentados e bastonês que estão circulando no meu sangue, que eu encontro no meu hemograma, ok? Essas células, elas têm um ciclo previsto, uma programação prevista, e elas têm um ciclo celular. Então, tem uma determinada hora que elas vão encerrar a vida delas e a medula está lá produzindo células para repor. Na leucemia mieloide crônica, essas células vão ter uma sobrevida muito mais longa. E, ao mesmo tempo, a medula também está produzindo muito mais do que necessário. Lembrando que, falei sobre isso com o pessoal da minha tutoria na terça, o corpo da gente tende sempre a homeostase. Então, se eu tiver uma infecção ou um estresse fisiológico hoje, eu vou ter um estímulo para a minha hematopoiese para aumentar a minha produção de linhagem granulocítica, né? Na verdade, toda a hematopoiese, porque as células do tecido hematopoético, elas são utilizadas como defesa do corpo, defesa no sentido lato sensu, né? Reação de estresse. Então, se eu tiver uma infecção, por exemplo, eu vou subir leucócito. Na leucemia mieloide crônica, esse aumento da produção de leucócitos, às custas de granulócitos, ele vai acontecer não por um estímulo, tá, gente? Ele vai acontecer de forma autônoma e anômala. Essa é uma das características das neoplasias. Eu tenho proliferação de um determinado tecido não para responder uma demanda fisiológica, mas porque eu tenho anormalidades que caracterizam o fenótipo tumoral de proliferação de forma autônoma, independente da demanda fisiológica pela proliferação daquele tecido, ok? Então, voltando aqui, isso aqui responde em parte a pergunta da Daniele, né? 95% das LMCs, se eu utilizar a citogenética clássica, se eu usar técnicas de biologia molecular, que estão cada vez mais modernas, eu encontro praticamente 100%. E como existem algumas mutações, Daniele, pode acontecer pequenas mutações, eu vou já mostrar para vocês, esse cromossomo Filadélfia, ele pode ter essa translocação, ela pode ter pontos de quebra diferentes. Muitas vezes, quando você não detecta, é porque você tem uma sonda que não detecta o ponto de quebra do gene especificamente. Então, a gente considera como virtualmente 100% das leucemias mieloide crônicas tem, sim, a translocação 922. Tá? E com relação à pergunta do Michel, então se acumula, Michel, porque não morre e produz demais. Bom, a atividade quimérica dessa proteína, que resulta da translocação do BCR-ABL, ela é necessária, vejam bem, necessária. Então, ela é pré-requisito. E ela é suficiente para a atividade oncogênica inicial da doença.
Então, muitas vezes, eu tenho algumas mutações de tumores que elas não são suficientes. Elas são necessárias, mas não são suficientes. Então, ela precisa estar presente, mas ela só não basta. Eu preciso que aconteça uma outra mutação ou um outro passo de ativação para que a oncogênese aconteça. Na LMC, não. O BCR-ABL, ele tem que existir, esse mecanismo fisiopatológico passa por ele, e uma vez que ele exista, a doença vai ter início, ok? Gente, alguém está ouvindo esse barulho? Eu não estou ouvindo nenhum barulho aqui no meu... Ai, gente, desculpa. É a minha cadeira rodando, que eu sou meio cheia de tique, tá? Vou ficar parada. É a minha cadeira, eu acho. Vou ficar parada. Pronto, parei. Vê se parou. Parou? Pronto, então era a minha cadeira. Que eu sou inquieta. Quando eu for dar aula presencial, que vocês vão ter a oportunidade de ver, vocês vão ver que eu fico andando para lá e para cá. Aqui, como eu estou sentada, aí eu tenho que ficar rodando a cadeira, mas eu já parei. Bom, voltando aqui. Uma coisa importante que eu já comentei é que essas células ela vai ter menor resposta aos sinais reguladores do crescimento, tá? As citocinas e aos estímulos do microambiente medular. E qual é o mecanismo indutor da translocação? Não está claro, tá? Existem algumas sugestões que a radiação é um dos mecanismos, um dos que pode induzir. Nesse slide aqui, gente, está mostrando uma célula-tronco pluripotente. Eu gosto muito desse slide, tem quase toda a aula minha. Dentro do ambiente medular, a célula-tronco pluripotente se diferenciando em progenitores, mieloide e linfóide. Aqui ela tem receptores de superfície que vão interagir com moléculas de adesão e fatores de crescimento, que são indispensáveis para esse comissionamento progressivo. E tem as células do microambiente medular, que agem tanto secretando, muitas vezes, essas moléculas de adesão, fatores de crescimento, como secretando fatores inibidores, além de fornecer um suporte para a hematopoiese. Na hematopoiese, vocês já estudaram isso, existe uma programação, né, para a célula ficar aqui nesse ambiente, e até o momento em que ela começa a ficar independente dessas moléculas de adesão e vai para a periferia. Isso faz parte do desenvolvimento, como o desenvolvimento do corpo humano, por exemplo, né? O embrião se desenvolve em feto, para que ele fique independente dos mecanismos maternos e consiga sobreviver de forma extrauterina. Então, na LMC, esses mecanismos são pervertidos. Então, você começa a encontrar na periferia precursores que você, em situações normais, não vai encontrar. Bom, aqueles eventos moleculares todos que eu citei, eles vão se traduzir clínica e laboratorialmente com quê? Hiperplasia mieloide, com leucocitose, às custas de neutrófilos, tá, gente? Então, é leucocitose com predomínio de granulócitos, na verdade, às custas de granulócitos, tá? Você vai ter basofilia e eosinofilia também, não só neutrofilia. Você encontra células mieloides mais imaturas, que é o que eu acabei de falar. Você, em vez de ter só segmentado e bastão no hemograma, vocês não viram a aula de hemograma ainda, mas você vai ter também metamielócito, mielócito, promielócito e até blastos. E você vai ver no hemograma uma coisa que a gente chama de escalonamento maturativo, que normalmente não é encontrada no hemograma. Inicialmente, a capacidade maturativa da medula, ela é preservada. Então, você vê todo o escalonamento ali representado, tá? E com o passar do tempo, você vai ter um bloqueio de diferenciação e vão se acumular células cada vez mais imaturas, a saber, os blastos, que são as primeiras células do escalonamento maturativo, e essas células, diferentemente dos granulócitos maduros, elas não são funcionais. Então, o paciente com leucemia mieloide crônica, na fase crônica, como a gente vai comentar, ele não é imunossuprimido. Porque esses granulócitos, eles são fabricados em excesso, eles sobrevivem muito, mas eles são normofuncionantes. Eles exercem todas as funções de imunidade inata
que eles exercem numa situação normal, tá bom? Aqui tem uma lâmina mostrando para vocês o que representa a leucemia mieloide crônica. Então, você tem um aumento da celularidade às custas de granulócitos, elementos granulocíticos, em diversos estágios de maturação. No caso daqui, já tem um excesso de blastos, que são essas células maiores aqui, ó, que não estão segmentadas, que já está sinalizando uma aceleração. Bom, há ocasiões onde a medula não responde à indução feita para LNC. Não. Bernardo, como ela é uma condição patológica, né, funciona mais ou menos assim. Se eu tiver uma lesão, um insulto ao DNA, que pode levar a uma hiperproliferação medular, pode ser que o meu mecanismo de reparo do DNA não deixe que essa lesão aconteça. Mas se essa lesão acontecer, se esse gene de difusão for produzido, esse processo vai sim acontecer, ok? Aquilo que eu falei, é suficiente. Uma vez que haja produção desse gene de difusão, esse processo vai acontecer, tá bom? Agora, pode não acontecer, gente, lembrando que a todo instante, toda hora, a gente está tendo aqui erros da replicação celular, lesões ao DNA, mas eu tenho os meus defensores do genoma, né? Aquele checkpoint lá, aquele controle de qualidade, como numa linha de produção de uma fábrica, que garante que no final vai ficar tudo bem. Algumas famílias, algumas pessoas, ela tem anormalidades genéticas que pressupõem a neoplasias, muitas vezes sequenciais, porque ela tem anormalidades, por exemplo, no P53, que é um que a gente chama de guardião do genoma, tá bom? Bom, aqui tem um slide mostrando o escalonamento maturativo, eu vou vir de trás para frente, o segmentado, tá? Que isso aqui, que se vocês forem olhar a lâmina de hemograma, é o que vai predominar, e o bastonete. E aqui, ó, vocês vão vendo que a célula é progressivamente maior, ok? Vou já responder, tá? Em caminho ao blasto, que é essa célula imatura, ó, que a cromatina é frouxa, tem nucleolo, indicando que tem replicação celular. Desvio à esquerda é igual a escalonamento maturativo, igual a desvio à esquerda escalonado. Exatamente. Desvio à esquerda escalonado é quando eu tenho um desvio à esquerda. Por que a gente chama à esquerda, gente? Porque eu ando na minha escala de maturação da direita para a esquerda. Assim, ó, do blasto para cá, para cá, para cá. Eu chamo de desvio à esquerda quando eu vou tendo formas progressivamente mais imaturas, tá bom? Por que é escalonado? Porque eu tenho boa representatividade de todas as fases. Vocês vão ter aula de leucemia aguda comigo, acho que daqui a 2 semanas, vocês vão ver que na leucemia aguda eu perco esse escalonamento maturativo. Eu vou ter as células maduras e vou ter os blastos. Eu tenho um hiato leucêmico, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho a maturação mais preservada, ok? Aqui um slide ilustrativo, eu estou mostrando para vocês aqui à esquerda um slide onde eu tenho, veja, segmentado, metamielócito, mielócito, promielócitos, blastinho, e basófilo, eosinófilo, e à direita, uma lâmina monótona. Vocês estão vendo como é monótono? Todo mundo igual aqui? Aqui eu tenho um acúmulo de blastos. Aqui isso já é uma leucemia aguda. Pode ter desvio à esquerda que não é escalonado? Pode, Érica. Aí a gente não chama de desvio à esquerda, mas de certa forma é. Por que não é escalonado? Porque ele é o hiato leucêmico. O que é hiato leucêmico? Essa lâmina aqui da direita, ó, vocês estão vendo meu cursor, né? Essa lâmina aqui da direita, ela vai ter alguns granulócitos, sei lá, 10% de granulócito maduro, e o resto é tudo linfócito, ou blasto. Então eu pulo, eu tenho esses maduros aqui, pulo esses intermediários e vou direto para o blasto, tá bom? Falando um pouquinho aqui, se reportando a resposta que a Daniela me fez lá no começo, o BCR, lá, tá? No cromossomo 9, desculpa, no 22, ele tem 3 pontos de quebra e pode gerar 3 proteínas de fusão diferentes, com diferentes pesos moleculares. E aí, quando vai pesquisar
o cromossomo Filadélfia, o BCR-ABL, os laboratórios hoje já fazem todos três, o P210, P190 e P230, dependendo da sua hipótese diagnóstica. Vocês não precisam se ater muito a isso, eu só coloquei esse slide porque eu sabia que alguém ia me perguntar isso, que eu conheço vocês. Acho ótimo essas curiosidades, mas aqui para ilustrar de que eu tenho, por exemplo, uma quebra do BCR em outro ponto que gera uma proteína de fusão com peso molecular menor, tá? Que é encontrada na LLA, na leucemia linfóide aguda. Muda o prognóstico? Muda sim, Daniela, tá? Pode mudar o prognóstico. Muitas vezes, primeiro porque as doenças tipicamente onde a gente encontra são diferentes. Na LLA, por exemplo, é mais comum você encontrar a quebra com 190. Não muda o tratamento, tá? O tratamento é com inibidor de tirosina quinase, que eu vou já explicar para vocês. E aí eu também já comentei isso, que podem haver anormalidades clonais adicionais. Gente, de vez em quando eu me esqueço e fico rodando aqui, tá? Vocês avisam se eu estiver fazendo muito barulho. Então, 10 a 30% dos pacientes em fase crônica vai ter outras anormalidades clonais que não vão ter impacto prognóstico, são pequenas. Mas na crise blástica, que vocês vão já entender o que é a instabilidade genética da célula é maior e começam a acontecer anormalidades clonais adicionais que vão se somando ao longo da evolução da doença e aí vão ter, sim, impacto prognóstico, tá? Então, só um slide mostrando que você pode ter pontos de quebra diferentes, ó, do BCR, tá bom? Aqui uma foto de citogenética clássica, tá? Translocação 922, o 22 ficou menorzinho, ó, e o 9 ficou maior. E aqui o FISH, que é biologia molecular. Aqui você tem o BCR, aqui o BCL, e aqui o gene de fusão, eles emendadinhos. Na citogenética, o FISH, né, na biologia molecular, você usa sondas específicas, né, complementares a esse material genético. Com relação à epidemiologia, Andrea, da LMC, então, 15 a 20% das leucemias do adulto. Gente, lembrando aqui que leucemias aqui eu estou generalizando. Leucemias agudas e leucemias crônicas. Porque, na verdade, eu tenho leucemias crônicas. Aí eu tenho a mieloide e a linfóide, que vocês vão ver junto dos linfomas. E tem as leucemias agudas, que podem ser mieloides e linfóides também. Lembra que eu falei no começo? Dependendo da linhagem e do ponto onde aconteceu a mutação, síndromes clínicas distintas. Então, aqui, de todas as leucemias, incluindo crônicas e agudas, a LMC representa 15 a 20%. 3% das neoplasias do adulto são leucemia mieloide crônica, tá? A incidência é de 1 a 2 para cada 100 mil habitantes ano. A mediana de diagnóstico é por volta de 53 anos na literatura. Os dados do Brasil é um pouquinho mais precoce, 47 anos. Então, apesar de ser crônica, a gente tende a achar que é uma doença do idoso, né? Mas não, é uma doença aí do adulto maduro, tardio, tá? Lembrando, gente, que a senescência, eu tenho uma aula de sexto semestre, inclusive, sobre isso, a senescência aumenta o risco de toda neoplasia. Naturalmente, aumenta o risco de que essas lesões do DNA aconteçam, tá bom? Mas, assim, popularmente, do ponto de vista populacional, a mediana é em torno de 50 anos. Tem uma uma significativa predominância do sexo masculino com relação ao feminino, e não existe agentes causais definitivamente implicados, e uma interrogação de uma associação que não tem ainda elucidação fisiopatológica com radiação ionizante. Então, só consolidando, o cromossomo Filadélfia sempre vai estar na LMC, perfeito, mas também pode estar em LLA e outras, perfeito. Diante de um quadro de suspeito de leucemia, investigar cromossomo Filadélfia, isso mesmo, tá? Quando a gente vai ver na aula de leucemia aguda, que quando eu faço um diagnóstico de leucemia aguda, eu sempre preciso pedir cariótipo, certo?
para ver qual é a mutação que eu vou encontrar, porque isso tem impacto prognóstico, as mutações em leucemias têm impacto prognóstico, e quando eu sei se a leucemia é linfóide ou mieloide, existem as mutações que eu procuro mais especificamente, então eu posso pedir direto a biologia molecular, tá bom? Gente, só para elucidar, quando eu peço cariótipo, a citogenética ela é indiscriminada, ela vai encontrar qualquer coisa, qualquer translocação, qualquer mutação ali, inclusive que pode não ter relevância fisiopatológica. Na biologia molecular, eu preciso procurar uma mutação específica, porque eu preciso pedir PCR para BCR-ABL, PCR para translocação 14 e 18 no linfoma, tá bom? Eu preciso pedir mutações específicas, tá? Então, Daniela, a gente vai ver na leucemia aguda que a investigação citogenética e molecular é importante, sim, na estratificação prognóstica das leucemias. E as manifestações clínicas, Andréa, da LMC? Gente, até aqui nós vimos fisiopatologia, tal, tudo bem até aqui? Com Z. Nós vamos entrar mais na parte de clínica e tratamento, tá bom? As manifestações clínicas da LMC, elas vão depender da fase em que a doença se encontra e do volume da doença, tá? Ela se caracteriza, a LMC, por 3 fases que geralmente são evolutivas. Fase crônica, fase acelerada e crise blástica, tá? Bom, pacientes na fase crônica, em geral, são assintomáticos ou oligossintomáticos. Tem pouquíssimos sintomas, tá? Para vocês terem uma ideia, o diagnóstico feito em paciente assintomático no exame de rotina, por exemplo, é em torno de 20 a 30%. Ou seja, 20 a 30% das LMCs descobrem a doença no exame de rotina. 80% dos pacientes, quando fazem diagnóstico, já tem esplenomegalia, que varia desde a esplenomegalia discreta, pontinha de baço palpável, até a esplenomegalia grande, volumosa. Algumas vezes o paciente faz diagnóstico porque ele procura o médico por desconforto abdominal. Tem saciedade precoce, sensação de que tem alguma coisa que se move no hipocôndrio esquerdo, que na verdade é o baço. Então o paciente diz que se deita e tem a sensação que uma coisa se move, o baço é meio móvel, né? Tá? Então, a esplenomegalia é um achado muito frequente no diagnóstico e ela pode, dependendo do tamanho, cursar, ou do biotipo, né? Cursar com saciedade precoce e desconforto abdominal. Hiperleucocitose, que é excesso de leucócitos, é muito frequente na LMC e ela geralmente não causa leucostase, que é diferente da leucemia aguda. Por quê? Porque esses granulócitos que estão aqui em excesso na LMC, eles têm uma relação com o endotélio normal. O blasto, aquela célula lá monótona, grandona, que tem quase a mesma quantidade de núcleo que o citoplasma, cromatina frouxa, ela é uma célula que ela não é para estar na periferia, ela foi feita para estar na medula e amadurecer para um granulócito maduro. Quando ela circula em situação patológica, ela tem moléculas de adesão que fazem com que ela tenha relações que eu costumo chamar de promíscuas com o endotélio vascular. Então, elas costumam, por exemplo, rolar no endotélio. Então, elas lesam o endotélio, levam a microtrombos. Elas são células maiores, então elas aumentam a viscosidade e lesam o endotélio, levando a uma síndrome que a gente chama de leucostase, que nós vamos comentar. Bom, fadiga, adinamia, sudorese noturna, dor óssea e perda de peso são sintomas que podem aparecer em LMC. Vocês estão vendo que esses sintomas são sintomas muito inespecíficos. E normalmente acontecem em quem? Ou no paciente que já faz diagnóstico na fase acelerada, né, ou que até em crise plástica, ou naquele paciente que mesmo na fase crônica tem um volume de doença muito grande. Aquele paciente que já chega com 150 mil leucócitos, um baço de 12 centímetros abaixo do rebordo costal, tá? E a febre é incomum. Então, por que dor óssea?
Bom, gente, a medula óssea hematopoética, ela está no adulto saudável, na pelve, na bacia, no externo e um pouquinho nas costelas, tá bom? Quando a criança nasce, o bebê nasce, ele tem hematopoese em todos os ossos longos. Então, tem na tíbia, no rádio, no fêmur, na una, todos os ossos longos. À medida que vai crescendo a criança, a hematopoese vai se concentrando até que no adulto, por volta dos 7, 8 anos, ela já começa a se concentrar nos ossos chatos, externo, pelve, costelas. Ok? Quando eu tenho uma situação patológica, aquela minha medula que no bebê era hematopoética e virou medula óssea gordurosa, que é o popularmente conhecido tutano do osso, né? Ela volta a adquirir função hematopoética. Daí porque a dor em ossos longos é um achado comum em leucemia aguda, tá? Comum assim, um achado frequente, digamos, em leucemia aguda. Porque você tem uma hematopoese em sítios que outrora não eram mais de hematopoese. Você tem uma expansão do compartimento medular. Tá ok, Daniel? Bom, hiperviscosidade, gente, é incomum, aquilo que eu falei. Essas células, elas são pequenas, os granulócitos, elas são independentes, elas não têm uma relação muito promíscua, muito dependente do endotélio. Então, priapismo, anormalidades visuais ou pulmonares de lentificação do fluxo sanguíneo não é comum na leucemia mieloide crônica. Todos os sintomas, eles vão ser mais pronunciados naquele paciente que já faz diagnóstico na fase acelerada ou na crise blástica. E na crise blástica eu tenho acúmulo de blastos, células imaturas. E aí, além da vantagem proliferativa, eu vou ter o comportamento de uma leucemia aguda, que é bloqueio de maturação. Vai acumular célula imatura, e essa célula imatura, ao contrário desses granulócitos maduros da LMC, elas não são funcionantes para a defesa, para as funções habituais dos granulócitos. Então, você tem insuficiência medular. Você tem leucocitose às custas de blastos com insuficiência medular. O comportamento é igual na leucemia aguda, ok? Então, fase crônica, o paciente assintomático, 20 a 30% diagnóstico em exames de rotina. Essa fase crônica costuma evoluir em 3 a 5 anos, se o paciente não for tratado. O paciente pode passar 3 a 5 anos, por isso que muitas vezes ele chega já transformando. Os sintomas são leves a moderados, às vezes ausentes, e quando acontecem, eles são bem inespecíficos. A expansão dos progenitores mieloides com capacidade de diferenciação mantida, que são precocemente liberados no sangue periférico. Pronto. Então, tem uma leucocitose com escalonamento maturativo preservado, e essa hematopoese não responde aos sinais regulatórios habituais. Aí, mais uma vez, o escalonamento maturativo, para vocês não esquecerem. Quando é que eu suspeito de um paciente com LMC em fase crônica? Quando eu tenho leucocitose, essa leucocitose frequentemente acima de 20, 25 mil, com desvio escalonado à esquerda, e o paciente não está infectado. Então, eu não preciso pensar em LMC no paciente que chega na emergência com uma urosepsia, uma pielonefrite, com sinais de infecção bacteriana, e tem 30 mil leucócitos com desvio à esquerda, febre, Giordano positivo, sumário de urina, urocultura, tudo. Esse paciente tem leucocitose secundária à infecção, aquilo que eu falei antes. Meu corpo tentando responder aos estímulos. Se eu tenho infecção, o corpo tenta aumentar a granulopoese para se defender daquele agressor. Tá bom? No mielograma eu vou encontrar o quê? Hipercelularidade. Eu não tá aqui, gente, eu vou ajeitar a hipercelularidade do setor granulocítico com predomínio de elementos maduros. Já falei isso várias vezes, vocês não podem esquecer. Com sintomas leves a moderados. Botei aqui em negrito, em letras maiúsculas. Mesmo no paciente assintomático, o diagnóstico de LMC deve sempre motivar o tratamento. O tratamento é sempre necessário, mesmo que o paciente esteja assintomático, porque a evolução da LMC é inexorável.
ela vai acontecer no período de 3 a 5 anos, vai progredir para a fase acelerada e crise blástica. E a gente nunca sabe qual é esse momento, porque a gente não sabe o momento em que tudo começou. E lembrando que eu também já falei quando a gente falou da fisiopatologia da doença, de que as mutações ao longo da evolução da doença, elas podem ir se somando e tendo impacto prognóstico, né? Estabilidade genômica com mutações adicionais. A fase acelerada, por sua vez, uma vez o paciente entrou na fase acelerada, ele vai passar poucos meses, em geral, e vai progredir para a crise blástica, que é uma leucemia aguda. Às vezes o paciente progride rapidinho para a crise blástica, escorrega, quando a gente vê ele evoluir para a crise blástica, tá? Então não existe uma matemática dizendo vai passar 6 meses, não. É imprevisível, porque a gente não sabe, embora a gente conheça muito, a gente não sabe rigorosamente o que está acontecendo com aquela célula doente ali na medula, tá? Ao longo da fase acelerada, essa célula vai perdendo progressivamente a capacidade de diferenciação. E nos pacientes que estão em tratamento, se desenvolve uma espécie de resistência à terapia citorredutora. Então, eu tenho que mudar a minha estratégia de tratamento para quem já tem diagnóstico e está tratando. André, mas tu não disse que tem que tratar para evitar que progrida? Sim, tem que tratar para evitar que progrida. Mas nem todo mundo deixa de progredir sendo tratado, tá, gente? Medicina não é matemática, nem todo paciente responde ao tratamento como a gente gostaria, e nem todo paciente responde ao tratamento sempre e de forma indefinida ou definitiva. Na fase acelerada, a gente tem algumas pistas clínicas, né? O paciente começa, apesar do tratamento, evoluir com aumento da esplenomegalia, com leucocitose, basofilia, o percentual de célula imatura de blastos costuma aumentar e pode surgir insuficiência medular, que vai ter anemia e plaquetopenia, que normalmente eu não tenho na fase crônica. Bom, durante a fase crônica, as infecções, elas impactam na evolução entre as fases? Não, tá? Os estímulos fisiológicos para a hematopoiese, Daniele, eles não parecem interferir na evolução. É uma pergunta muito boa. Não parecem interferir na biologia da doença, ok? Bom, na fase acelerada, você precisa fazer um ajuste no tratamento. Você precisa intervir logo, porque ela está ligando o sinal amarelo, dizendo que a crise blástica vai vir aí. E a gente usa critérios de aceleração em crise blástica, eu vou mostrar para vocês, gente, vocês não precisam saber isso, ok? Isso é coisa para o hematologista, até porque a essa altura do campeonato aqui, esse paciente vai estar com o hematologista, né, já vai estar no especialista. Vocês precisam ter compreensão do que é a doença, saber que essas coisas existem. Eu não espero que vocês saiam decorando critérios de aceleração em crise blástica, de leucemia mieloide crônica. Eu vou dizer para vocês o que eu espero que vocês saibam dessa aula, o que vocês precisam e devem saber, como médicos, como generalistas. Bom, e lembrando que a fase acelerada pode sim ser a apresentação inicial em pacientes virgens de tratamento que nunca trataram, tá bom? Então, aqui são os critérios para facilitar um pouco a vida da gente. Esses critérios, eles não são únicos, tá? Existem sociedades europeia, os critérios da OMS, vários grupos, né, que estudam a doença, que definiram critérios que eu tenho que ficar atenta ao longo do tratamento com o paciente com LMC para ligar a minha luzinha amarela que ele está evoluindo para uma fase acelerada. Então, por exemplo, a quantidade de blastos no sangue periférico ou na medula, o excesso de promielócitos ou de basófilos, a plaqueta, se ela sobe ou se ela cai demais, se o meu leucócito começa a duplicar rapidamente, se eu tenho anemia não relacionada ao tratamento, se o baço está crescendo, se eu tenho uma evolução clonal na citogenética, superposição de outras anormalidades, enfim, e se eu tenho fibrose medular. E por fim, eu vou ter a crise blástica, que é o auge da LMC, né, a evolução final da leucemia mieloide crônica, onde eu vou ter uma presença de maior ou igual que 20% de blastos na medula óssea ou no sangue periférico. Gente, lembrando que a leucemia aguda que decorre de um LMC é uma leucemia aguda de péssimo prognóstico,
tá bom? Tem uma vantagem proliferativa muito grande. A gente costuma tratar, eles até respondem, mas recaem rapidamente. Quando esses pacientes eram tratados só com quimioterapia convencional, morria praticamente todo mundo em 6 meses. Hoje a gente tem os inibidores de tirosina quinase, eu vou comentar, porque é o próximo passo para comentar com vocês, e aí o prognóstico mudou. Uma curiosidade, que não é só curiosidade, é importante vocês saberem, que nem toda leucemia mieloide crônica, quando entra em crise blástica e evolui para crise blástica mieloide, vira leucemia mieloide aguda. 25% vai virar uma crise blástica linfóide. E outros 25%, uma crise blástica que tem um fenótipo misto mieloide e linfóide, ou seja, marcadores de superfície mieloide e linfóide, ou até indiferenciadas, que o prognóstico é ainda pior. Tá? Hoje, com os tratamentos que a gente dispõe, de inibidor de tirosina quinase, muitos pacientes conseguem voltar à fase crônica com o tratamento apropriado da crise blástica. André, como é que a leucemia mieloide crônica agudiza como leucemia linfóide aguda? Crise blástica linfóide, porque as mutações, elas acontecem na LMC no estádio bem precoce do precursor, tá bom? Numa fase que ele ainda não está geralmente comissionado se é mieloide ou linfóide, tá? Diagnóstico laboratorial, gente, normalmente, se você suspeita clinicamente, se o paciente chega com esplenomegalia, sem outra causa para esplenomegalia, chega relativamente bem, né, você vai pedir sempre de cara um hemograma, ou aquele paciente que chega assintomático trazendo um hemograma, você vai encontrar o quê? Leucocitose às custas de neutrófilos, com desvio escalonado, poucos blastos. 50% dos pacientes vai ter mais que 100 mil leucócitos ao diagnóstico, e aí você tem que ficar atento aos critérios para fase acelerada de crise blástica, como é a eosinofilia e basofilia. 50% dos pacientes vai ter algum grau de anemia. Na fase crônica, essa anemia geralmente é leve, hemoglobina de 10,5, 11 e pouquinho. Raramente esses pacientes podem ter excesso de hemácias. Lembra que eu falei que tem uma superposição com outras doenças mieloproliferativas crônicas, a saber aqui a policitemia vera. 15 a 35% dos pacientes podem ter excesso de hemácias, se superpondo com outra doença mieloproliferativa, que é a trombocitemia essencial. O mielograma, gente, vai ver hipercelular, com extenso predomínio do setor granulocítico e um percentual variável de eosinófilo, basófilo, promielócito e blasto, que a gente vai utilizar como critério para saber se ainda é fase crônica, acelerada ou já aguda. A biópsia de medula óssea também. E o que vai fazer o diagnóstico é a identificação do cromossomo Filadélfia, não podem esquecer isso, ou por citogenética clássica no cariótipo, ou por técnicas de biologia molecular, RT-PCR ou FISH, para BCR-ABL. Lembrando que pacientes com bulk tumoral extenso, com muita massa tumoral, eles podem ter marcadores de proliferação celular, tipo desidrogenase lática ou ácido úrico aumentado. Mielograma e biópsia de medula têm achados inespecíficos, tá bom? Como assim, Andréa? Se eu fizer um mielograma de um paciente que está hoje na UTI, internado, com pneumonia, entubado, uma sepse, vai ser um mielograma hipercelular às custas de granulócito. E eu posso ter quase nada de setor vermelho, porque o setor granulocítico está tão ocupado em se proliferar, que o setor eritrocítico fica em segundo plano, e porque o processo inflamatório inibe o setor eritrocítico. E esse paciente não tem leucemia mieloide crônica. Então, esse mielograma hipercelular, às custas de granulócito, ele é muito útil naquele paciente que está bem assintomático. E fora desse contexto, não é. O diagnóstico, ele requer a identificação do cromossomo Filadélfia, por citogenética clássica ou técnicas de biologia molecular. E o diagnóstico diferencial? Com as outras doenças mieloproliferativas, em casos que tem leucocitose, com aumento de hemácias, eritrocitose e aumento de plaquetas, eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com policitemia vera ou com trombocitemia essencial. E aqui é um diagnóstico diferencial que vai ser feito mais pelo especialista mesmo.
Posso precisar fazer diagnóstico diferencial com mielofibrose, que é uma doença mieloproliferativa que vocês vão ter aula dela. E o diagnóstico diferencial vai sempre passar pela identificação do cromossomo Filadélfia. Aí a última frase aqui vai gerar polêmica em quem está prestando muita atenção à aula. A translocação 922 só é encontrada na LMC. André, tu disse que encontra na LLA. Isso. Mas entre as doenças mieloproliferativas crônicas, a única que tem translocação 922 cromossomo Filadélfia é a LMC, tá bom? Para o generalista, pré-hematologista, o principal diagnóstico diferencial de LMC é com reação leucemóide, que eu já comentei aqui. André, o que é reação leucemóide? São leucocitoses com desvio também escalonado, ou seja, com representação de diversas fases do desenvolvimento mieloide, mas em pacientes que têm um quadro infeccioso que justifica o aumento da demanda medular e a leucocitose com desvio à esquerda. Érica, eu vou já responder a tua pergunta. Reação leucoeritroblástica. Quando eu tenho leucocitose com desvio escalonado à esquerda e formas jovens, eritroblastos, né, formas vermelhas jovens circulantes, em pacientes que tiveram hemorragia recente, ou em qualquer condição que requeira uma resposta medular aumentada, como, por exemplo, hemólise, ou infiltração medular por tumor sólido. André, explica isso melhor. Gente, se um paciente tiver uma hemorragia, vocês chegaram no JF, um paciente que chegou ontem com um trauma e um sangramento maciço pelo trauma, a medula dele vai receber um estímulo para repor, né, o que ele perdeu. Fora a resposta adrenérgica, de estímulo, de reação de defesa ao trauma, ele vai ter uma resposta medular para repor a massa eritrocitária que ele perdeu. E a medula, ela não é tão setorizada e específica assim. Aquelas substâncias estimuladoras da hematopoese, elas não são tão específicas. Os diversos setores da hematopoese, eles compartilham alguns fatores estimuladores. Então, se eu tiver um estímulo à medula para repor uma massa eritrocitária perdida, ou um estímulo de resposta ao trauma, por exemplo, eu posso, além de ter aumento de eritroblastos de setor vermelho, eu posso ter também um aumento de setor granulocítica com resposta ao estresse, resposta ao trauma, e eu posso ver uma leucocitose às custas de granulócito com desvio à esquerda, também no hemograma. Isso, em geral, é transitório, tá bom? E os diagnósticos com outras doenças proliferativas da medula, como síndrome mielodisplásicas, que eu já comentei aí com vocês, que isso faz parte de outra aula. A Érica está me perguntando como a gente sabe que a hematopoiese está sendo extramedular. Érica, quando a gente tem na vida intrauterina, a hematopoiese, ela acontece no fígado e no baço do feto, e em todos os ossos, né, que eu falei. Quando a criança nasce, na verdade, no final do terceiro semestre da gestação, a hematopoiese no fígado e no baço vai perdendo importância, vai ficando nos ossos, e aí a criança nasce. Mas se eu tiver, por exemplo, extensa fibrose medular, hoje, na vida adulta, os tecidos que outrora tiveram função hematopoética, eles têm uma espécie de memória, e eles podem retomar a função hematopoética. Então, eu vou ter hematopoiese fora da minha medula. Além de eu tentar recuperar hematopoiese em tecidos medulares que perderam essa função, como os ossos longos, eu posso também ressuscitar, digamos assim, a hematopoiese no fígado e no baço. Então, no paciente com mielofibrose, por exemplo, você tem fibrose medular progressiva e a hematopoiese, ela tenta correr, digamos assim, tenta sobreviver, escapar naqueles tecidos onde ela consegue, que seria o fígado e baço. Então, esses pacientes fazem hepatosplenomegalia volumosa com hematopoiese fora da medula. Então, geralmente, você tem organomegalia, e se você for fazer uma biópsia desses tecidos, você vai ver que está se comportando como uma medula, tem infiltração por precursores hematopoéticos. Tá ok, Érica? E aí, gente,
Com biópsia, Érica, a gente pode inferir. Então, se eu tenho um paciente com hepatoesplenomegalia e a minha medula tem fibrose medular, eu posso inferir que o fígado e o baço estão com hematopoese extramedular, tá bom? É difícil, às vezes, biopsiar fígado e baço nessa circunstância, porque esses órgãos são friáveis, sangram muito, eles crescem muito, né? E é difícil fazer esse diagnóstico anatomopatológico. André, como é que você está projetando um slide aqui de critérios de resposta ao tratamento, se você nem falou do tratamento, porque eu vou falar de tratamento, isso é importante. Gente, quando eu vou falar de critério de resposta ao tratamento em LMC, eu tenho 3 critérios. Eu tenho resposta hematológica, resposta citogenética e resposta molecular. Essas respostas, elas vão em níveis de profundidade. Se eu começar a tratar um paciente com LMC, a primeira coisa que vai acontecer é a resposta hematológica. Meu hemograma se normaliza. Mas eu ainda posso ter um bocado de cromossomo Filadélfia lá, diagnosticável na citogenética. Então, eu preciso monitorizar com citogenética clássica para ver o quanto por cento eu conseguir reduzir de citogenética, de cromossomo Filadélfia na citogenética clássica. Quando eu já não encontro mais cromossomo Filadélfia na minha citogenética clássica, eu vou para a biologia molecular. Por quê? Porque a biologia molecular ela é mais sensível. Ela encontra BCR-ABL num percentual, numa quantidade maior de células, tá? Então, a minha citogenética já pode ser negativa e a minha biologia molecular ainda encontrar 10, 15, 20% de BCR-ABL, tá? No meu FISH e no meu RT-PCR. Na prática, a gente monitoriza com citogenética e RT-PCR desde o começo, porque existem critérios de resposta. Isso é só para vocês entenderem que quando eu falo em resposta hematológica, é aquele paciente que já normalizou o hemograma. Mas isso não quer dizer que a leucemia mieloide crônica dele esteja controlada, tá bom? Se eu der uma droga citostática, meramente citostática, eu posso inibir o excesso de hematopoese e deixar o hemograma do meu paciente normal. Mas eu não estou tratando a causa da doença, a base da doença. Gente, nós estamos fazendo nesse minuto 1 hora de aula, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo para finalizar essa parte do tratamento aqui, tá bom? Então, a hidroxiureia, tratamento de leucemia mieloide crônica. A hidroxiureia é uma droga citostática via oral, é um comprimido. Ela vai lá, inibe a síntese do DNA, ela impede que a célula que vai se replicar se replique e essa célula morre. Chego lá e impeço a duplicação celular, porque é uma droga que interfere na duplicação do DNA. Se eu usar hidroxiureia, eu vou ter respostas hematológicas. Era a única coisa que eu dispunha para tratar esses pacientes há 25, 30 anos atrás. Mas aí, esses pacientes, no prazo de 3 a 5 anos, eles iam evoluir para uma fase acelerada de crise blástica ou virar leucemia aguda, tá bom? O interferon foi descoberto aí por volta da década de 80 e 90, ele conseguia interferir na resposta citogenética. E 30% dos pacientes conseguiam ter um desaparecimento do cromossomo Filadélfia na citogenética, ou seja, eu conseguia interferir na causa básica da hematopoiese Filadélfia positiva. Nessa época, da década de 80 em diante, a gente começou a tratar os pacientes, a gente não, que eu não tratava ainda, com transplante halogênico de medula. Vocês vão ter aula de transplante de medula também, tá? Você transplantava uma medula nova, para substituir aquela hematopoiese Filadélfia positiva por uma hematopoiese do doador, era uma hematopoiese não Filadélfia, tá bom? Por quê? Porque esses tratamentos aqui, a hidroxiureia só fazia melhorar meu hemograma e minha medula, mas não tratava a causa de base, e o interferon só 30% das pessoas respondia. Atualmente, a gente usa o transplante halogênico só para os pacientes que não respondem ao tratamento padrão ouro da LMC, que é os inibidores de tirosina quinase. Gente, gravem isso por toda a vida. As primeiras drogas-alvo da medicina
foram os inibidores de tirosina quinase utilizados para tratar a leucemia mieloide crônica no final dos anos 90. Tá? Por quê? Porque os pacientes com LMC tratados sem transplante tinham sobrevida mediana de 5 a 7 anos. A primeira droga utilizada foi o imatinib, e depois disso apareceram os inibidores de tirosina quinase, que a gente chama de TKIs, de segunda geração. E essas drogas são fantásticas. Tem 93% de sobrevida global dos pacientes, 8 anos depois de tratamento, sem transplante de medula. Como é que eles agem? Eles agem como inibidores competitivos do ATP, ligando-se lá, eu vou botar direto aqui, ó. Vocês estão vendo o sítio lá, aqui é a proteína quimérica, né? O ATP ligava aqui e fosforilava as tirosinas dos substratos. O inibidor de tirosina quinase chega lá, ocupa esse sítio do ATP. E essa fosforilação dos substratos das tirosinas passa a não acontecer. E aquele monte de mecanismos, aqueles vários mecanismos, né, para usar um linguajar mais formal, aqueles vários mecanismos de hiperestimulação, de sobrevivência celular, que fazia com que as células ativadas pela tirosina quinase sobrevivessem de maneira indefinida, né, e se multiplicassem, ficam bloqueados, tá bom? Então, inibe a proliferação de células mieloides anômalas. O uso oral dessas drogas deve ser usado por toda a vida. Por quê? Porque até agora, é um capítulo à parte, não faz parte da nossa aula, não há evidência que quando eu suspender os inibidores de tirosina quinase, a minha hematopoese Filadélfia positiva não vai voltar. E eu controlo esses pacientes com realização de biologia molecular periodicamente no sangue periférico para ver se eu estou conseguindo manter níveis indetectáveis ou baixíssimos de hematopoese Filadélfia positivo. Os pacientes podem perder resposta aos inibidores de primeira linha e para isso eu tenho as drogas de segunda linha. Tá bom? Gente, tá claro até aqui e tá claro, nós estamos terminando a aula, tá claro como funcionam os inibidores de tirosina quinase. Está claro que utilizar hidroxiureia, por exemplo, ou quimioterápicos convencionais vai matar as células que estão nesse circuito aí de imortalidade, mas não vai matar, não vai alterar a evolução natural da doença, a biologia da doença, que é pautada no hematopoese, que tem uma proteína que possibilita sobrevivência e proliferação. Isso, Érica. Eu mato essas células, mas não resolve o problema, porque a célula que vai vir, quando eu dou um quimioterápico, a célula morre, a hematopoese vai se recuperar em seguida. E aí essa hematopoese que vai vir Filadélfia positivo, com esse mecanismozinho aqui, ó, ativado de fosforilar os substratos das tirosinas, e as células vão entrar naquele ciclo de sobrevivência. Eu preciso bloquear essa hematopoese. Tá bom? Existem em curso estudos clínicos que suspendem em pacientes em excelentes condições, só em estudos clínicos, em centros qualificados para isso, com pacientes fazendo monitorização muito próxima de suspensão desses inibidores de tirosina quinase para ver o que acontece a longo prazo. Mas na prática clínica, fora do contexto de pesquisa clínica, não pode suspender os inibidores de tirosina quinase, ok? Pergunta excelente. Esse tratamento mais específico é disponível ao SUS? Sim. O SUS, fantástico. O SUS é fantástico, gente. Apesar de todos os problemas, ele é lento na incorporação das tecnologias, mas para ele iniciar a incorporação foi muito ágil e muito boa, ok? Então, a gente tem o imatinib como primeira linha, e tem os inibidores de segunda geração para os pacientes que progridem com imatinib, e tem transplante de medula óssea, como vocês vão ver com o Dr. Fernando, disponível para tratar LMC. O maior problema da gente do SUS não é o imatinib, é o exame, a biologia molecular, que é caro, e tem poucos centros do SUS credenciados para fazer, custa R$1.000, os pacientes não conseguem pagar. E às vezes o que a gente não consegue no SUS é fazer a monitorização com a frequência que deveria.
bom? Então, é fantástico, mas precisa melhorar. Então, a gente tem que brigar pelo SUS todos os dias, como médicos, todos os dias da nossa vida. Leucemia mieloide crônica, para vocês, as condutas iniciais antes do especialista, elas vão ser sempre baseadas no risco imediato que o paciente está correndo. Então, se o paciente tem sinais de que já está em crise blástica, tem muito blasto, então esse paciente tem que ser tratado com uma leucemia aguda. Cuidado com o diagnóstico diferencial com as reações leucemoides e infecções, né? Se o paciente tem um baço muito grande, ele pode ter muita dor esplênica e sintomas abdominais, então esses sintomas precisam ser tratados até que a doença seja tratada em caráter definitivo. Precisa descartar a leucostase, é muitíssimo rara com LMC. Síndrome de lise tumoral espontânea, nós vamos ver na aula de leucemia aguda, também é raro. Observar plaquetopenia e anemia, porque na presença desses achados é mais provável que ele esteja em crise blástica ou que não seja um LMC, seja uma leucemia aguda. Gente, se o paciente não tem essas complicações, ele vai ser encaminhado para um serviço de hematologia especializado em regime ambulatorial. O paciente com leucemia mieloide crônica, ao contrário da leucemia aguda, ele não precisa ser internado prontamente para fazer quimioterapia, como acontece com as leucemias agudas, tá bom? Ao final da nossa aula, eu espero que a gente tenha conseguido contemplar o tema. Primeira aula de doença oncohematológica, então ela pode ter sido um pouquinho mais desafiadora, que eu tive que botar aqueles slides no começo, mas até aqui, tudo bem, ficou claro o que é, em linhas gerais, o que são as doenças oncohematológicas, né? Vou aparecer aqui para vocês. Ficou claro o que são as doenças oncohematológicas, assim, em linhas gerais. Ficou claro que é LMC, ficou clara a característica específica da mutação, tá bom? E eu acho que é muito interessante que essa aula seja a primeira, tá bom? Porque tem essa característica, né, de ser a primeira doença hematológica classificada com base no mecanismo molecular que causa, tá bom? Estou aberta a dúvidas, se alguém tiver, tanto pelo chat, quanto se quiser chamar o microfone. Professora, a aula foi ótima. Ok. A senhora vai disponibilizar os slides? Eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá bom? Tá certo. A senhora vai mandar para a coordenação ou a gente entra em contato com a senhora? Eu vou só conferir aqui, porque eu já vi que todos os slides estão disponíveis, né? Eu vou só saber da coordenação aqui. De toda forma, vocês podem me mandar um e-mail, que eu coloquei lá no último slide, vocês viram, tá bom? Sim, tá certo. E aí, inclusive, para tirar alguma dúvida que seja necessária, tá bom? Gente, obrigada. A aula foi gravada, avisem aos colegas que não assistiram a aula, que a aula está gravada. Assim, o capítulo do livro está lá, mas assim, estudar isso pelo capítulo do livro, sem assistir a aula, para vocês é complexo. Então, assistam a aula, olhem os slides. Muitos slides têm coisas escritas, né, assim, meio mastigadinhas, para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Tudo de bom, até daqui a 15 dias a gente vai se encontrar falando de leucemias e acho que linfoma de Hodgkin, eu acho que são 2 aulas minhas, tá bom? Professora, foi ótimo. Acho que todo mundo assistiu pelo número de alunos que tinha na sala e realmente a aula faz diferença.